Pode-se passar os céus e a terra, porém a sua palavra não vai passar. Tudo que ele fala se cumprirá. O que Deus falou para mim, ele falou que a grande tribulação vai começar e o colapso vai acontecer. E nos últimos dias, jovens, crianças, velhos sonharão, profetizarão e terão visões. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês duas visões que o Senhor me deu. Nessa minha primeira visão que o Senhor me mostrou, eu estava num ponto muito alto, ponto atmosfera do planeta. Eu estava a olhar para o meu lado direito. Eu vi um homem muito bem arrumado, de terno, gravata, sapato social, e eu olhava para o seu rosto, o seu olhar era de ódio, de puro rancor. Então ele andava em passos devagar, sem pressa alguma, para uma certa direção, e eu vi ele passando, e ele parava a uma certa distância. Então ele olhava para baixo, e a sua visão alcançava todas as nações, todos os países ele conseguia ver. Porém, quando ele olhava, havia cenários de guerra em todo o mundo. O planeta estava em caos. E ele olhava com aquele olhar de superioridade, com olhar de ódio. E então o anjo que estava do meu lado me dizia: este é o anticristo. Eu voltava então com o meu olhar para o outro lado, da onde o primeiro saiu, e ali estava um outro homem, também de terno, sapato social, gravata, muito bem arrumado. Eu olhava para o seu rosto, e o seu rosto também era de ódio, o seu olhar era pesado. E ele caminhava, fazia o mesmo trajeto que o primeiro. Porém, quando ele estava próximo do primeiro, ele parava cerca de 1 metro atrás dele, do seu lado esquerdo. E ele também olhava para as nações, para o planeta, com aquele mesmo olhar de ódio, de raiva. E ele conseguia ver todas as nações. O anjo que estava do meu lado me dizia: este é a besta. Irmãos, analisando essa visão, eu lembro o rosto deles. E eu não vou dizer quem é que eu vi, não vou apontar, porque não é legal. E por ser coerente, não vou dizer quais foram a identidade que eu vi. Pelo que eu lembro, esses dois homens, eles estão no meio da política hoje. Não vou dizer quem é. Porém, eu creio que o Senhor irá revelar a todos no momento certo. Eu via que ele se aproximava do planeta e olhava todas as nações. O que eu entendo nessa visão é que eles aparecerão no momento em que o mundo estiver um verdadeiro caos, desordem, guerra, pestes e fomes. Quando tudo isso estiver reinando no mesmo momento, eles vão se anunciar. A segunda visão que o Senhor me deu, eu estava no mercado. Eu estava a fazer compra do mês. E geralmente quando eu faço compra do mês, eu encho o carrinho que é para o mês todo. Só que nessa visão havia alguma coisa diferente. Eu olhava para as prateleiras do mercado, tinha pouquíssimas coisas. E as únicas coisas que estavam lá estavam muito caras, mas muito caro. E então eu olhava assim pro meu esposo e falava: Márcio do céu, eu nunca vi o Brasil passar por isso. Eu olhava para os carrinhos das pessoas, também tinha pouquíssimas coisas. E então de imediato eu olhava para o meu. Tinha 5 ou 6 coisas dentro daquele carrinho. Eu olhava para a minha frente, estava uma prateleira repleta de pães. Sabe aqueles pães caseiros desse tamanho? Então, estava repleta, de cima a baixo, repleto. E estava barato. E eu ia lá e pegava um pão, porque eu sabia que aquele pão é o que nos mantinham vivos. E então eu descia na rua da minha casa, eu olhava para as casas de um lado e para o outro. Olha só que interessante. Algumas casas eu conseguia ver pão, tanto na janela quanto na porta.
e outras e as demais eu não via pão. Analisando essa visão, a gente consegue entender, compreender o que significa pão no mundo espiritual. Pão, pão vivo que desceu do céu. O pão que traz a vida, Jesus Cristo. E o interessante é que na visão, muitas pessoas daquele mercado não queriam o pão, rejeitava. E a prateleira estava repleta de pão e barato. E eles não queriam. Pouquíssimas pessoas iam até lá e pegavam pão. E detalhe, o pão que eu pegava era um só. E era para o mês todo. Bom, essas foram as duas visões que o Senhor me deu. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês compreendam. E diz aí no comentário, o que você entendeu dessa visão? Bom, irmãos, fica com Deus. Deus os guarde e os abençoe.